Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 15 de agosto de 2025, celebramos a 19ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 3 ao versículo 12. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus nos fala sobre o matrimônio, que deve ser uma união, ou seja, os dois eles se casam não para ficarem do mesmo jeito, mas para o crescimento do casal, tanto do homem como da mulher, e não para, digamos assim, um se tornar objeto na mão do outro. Compreendamos, amados irmãos, o amor conjugal é um caminho de crescimento e maturidade. Ou seja, o amor conjugal, o amor do homem e da mulher, não nasce da força dos instintos, nem das paixões impulsivas, ou emoções desordenadas. Ele é fruto da escolha consciente de compartilhar a vida em sua totalidade. Alegrias e tristezas, vitórias e também as derrotas. Com o compromisso de crescerem juntos, dia após dia. Esse amor, amados irmãos, ele se fortalece em um ambiente onde o casal amadurece continuamente. Vejam, aquele casal que antes não tinha tanta experiência, mas o tempo vai fazendo eles amadurecerem. Ou seja, eles não são os mesmos que iniciaram, nem serão os mesmos lá no final. Então, eles estão o tempo todo crescendo. E isso é que faz a dinâmica do casamento. Ou seja, eles estão amadurecendo continuamente. E é claro, amados irmãos, em uma casa onde ambos se tornam mais sábios e mais generosos com o tempo, o hoje é sempre melhor que ontem, e o amanhã é uma promessa de crescimento e também de superação. Nessa jornada, amados irmãos e irmãs, o casal encontra paz e felicidade, não pela ausência de problemas ou das dificuldades, mas pela capacidade de enfrentá-las com fé, esperança e também com caridade. Eles sabem, amados irmãos, que os problemas são passageiros,
enquanto o vínculo que os une é duradouro, é até que a morte os separe. Mas, amados irmãos e irmãs, mais ainda, mais do que um sentimento, o amor conjugal é uma libertação do utilitarismo egoísta, aquele que transforma o outro em mero objeto de prazer ou de conveniência, né? E, amados irmãos e irmãs, em uma família madura, as relações são construídas sob os pilares da admiração e do respeito. Lembra, amados irmãos, no lugar onde não existe admiração nem respeito, também não tem como existir amor. E é claro, amados irmãos, aquele casal que está continuamente crescendo, então você percebe, vejam, aquele que eu me casei, aquela que eu me casei, não é a mesma que eu convivo hoje. Ela é sempre melhor. Lembre, hoje melhor do que ontem. E amanhã ela será ainda melhor do que hoje. E nesse ambiente fértil, amados irmãos, é que floresce a confiança, o acolhimento e o abrigo emocional. Quando o amor é vivido com responsabilidade e entrega, cada parceiro se torna abrigo para o outro. Vejam aquela frase que a gente diz muitas vezes, ó, quem casa quer casa. Na verdade, não é. Quem casa quer abrigo. E quando um encontra abrigo no outro, então os dois sentem a segurança, ou seja, sentem que aquela pessoa me dá um abrigo emocional e por ela eu sou capaz de enfrentar tudo. E nesse abrigo, amados irmãos e irmãs, podemos encontrar não somente paz, mas também força para continuar amando e crescendo juntos. Lembrem? Olha quando a gente vê essas celebridades que vivem se casando. As mansões são as coisas mais lindas do mundo, mas não duram muito tempo. Enquanto que aqueles casais que encontram abrigo no outro são relacionamentos duradouros, ou seja, os dois crescem juntos, os dois se tornam melhores juntos. E é claro, não tem como separar um casal assim, porque eles sabem que o outro torna ele melhor, que o outro faz ele querer ser melhor. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.